Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? Saia mais uma vez no versículo 5, apenas versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Pai querido e amado, Senhor, concordando com a oração do teu servo que aqui já foi feita, eu peço ao Senhor, meu Deus, me colocando à disposição do Senhor, meu Deus, pela tua infinita misericórdia, Senhor, porque o Senhor sabe, Pai, que antes da palavra chegar neles, chega aqui primeiro, Senhor. E eu sei que o Senhor já tem falado desde o começo do culto, Senhor, com pessoas aqui. Eu sei, Pai, que o Senhor tem fortalecimento, esperança e ânimo para dar para pessoas que estão com o coração contritos aqui nessa noite. Eu peço a tua misericórdia na minha vida, Senhor. Porque, meu Deus, eu não sou nada sem o Senhor, meu Deus. Mas eu te peço pela tua misericórdia, usa a minha vida, Senhor. Assim, Pai, eu coloco à disposição do Senhor. E eu te louvo, porque o Senhor faz presente neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estamos diante de uma palavra lindíssima, né? Dita pela boca do próprio Deus. E quando eu estava lendo, né? Quando eu pedi para Maria Clara, né, esse mês, escolher um tema, e ela escolheu esse, aí eu fui ler o contexto e fala, né, sobre o chamado do profeta Jeremias. E quando nós falamos de chamado, irmãos, às vezes a gente acha, né, hoje não é culto de missões, mas às vezes a gente acha que só tem a ver com isso. Não. Deus, Ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Olha o que o Senhor diz aqui, o profeta Jeremias. E a palavra do Senhor, né, vai dizer que no 13º ano do rei Josias, se os irmãos, né, lerem a Bíblia, têm a prática de estudar a palavra, vão saber que o rei Josias foi um dos poucos reis de Judá que foram obedientes à palavra do Senhor. A primeira coisa que o rei Josias fez, ainda criança, quando ele assumiu o reinado, foi destituir todos os templos erguidos a deuses estranhos que o anterior a ele tinha erguido. Então, quando o profeta Jeremias foi chamado, era o início de mais um ciclo de rebeldia do povo de Deus. Porque depois que o rei Josias morreu numa batalha, depois dele entrou outro rei, o rei Joaquim, que também era filho de Josias, e depois ele só reinou por alguns meses, e depois entrou o rei Zedequias, que foi, né, um péssimo rei também. E então, assim, Jeremias, ele foi chamado numa época de muita rebeldia de Israel, irmãos. E nós sabemos que muito se repetiu isso ao longo dos séculos, desde o princípio, quando Deus instituiu ali o Jardim do Éden, colocou o ser humano ali para cuidar de tudo. Ele não precisava trabalhar, ele não precisava ter esforço de nada, mas ainda assim o ser humano decepcionou o Senhor. Depois disso, se sucederam muitas coisas que nós conhecemos da palavra do Senhor. Deus chegou a destruir tudo aquilo que ele tinha criado na época de Noé, só salvou a família dele. E depois disso, uma nova geração, e morria geração, e nascia outra, e continuava a mesma coisa. E aí eu estava meditando nessa palavra. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele falou nessa palavra: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Quando Deus falou isso, eu te conheci, Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, ainda antes que a sua mãe soubesse que estava esperando você, eu
são chamados com o dom da cura, mas quem distribui esses dons, irmãos, é o mesmo, o Espírito Santo de Deus. Só que para ver o cumprimento da promessa, do sonho que o Senhor projetou para cada um de nós, primeiro vem o chamado, que é o que o Senhor fez com Jeremias. O segundo, tem que vir a disposição da pessoa. E em terceiro, é sim realizado o propósito na vida dela. Diaconisa Kelly, mas e se a pessoa ela não aceitar o chamado de Deus na vida dela? Irmãos, teve casos já de pessoas que elas não queriam ouvir a voz de Deus e elas tiveram que vir por dor. Sabe a famosa frase, não vem por amor, vem pela dor? Sim, exatamente. Porque quando Deus tem um plano, um projeto na vida de uma pessoa, irmãos, não tem como ela escapar. Não tem como. E aí, a palavra do Senhor de Deus vai dizer que quando o Senhor falou com Jeremias, ele falou assim: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Irmãos, alguns estudiosos falam que quando Jeremias foi chamado, ele tinha por volta de uns 20 anos de idade. Ou seja, ele era um jovem. Mas quando o Senhor o chamou, ele falou para Deus: Senhor, eu sou como uma criança. Sabe o que Deus falou no meu coração quando eu li esse versículo? Muitas vezes é isso que acontece com a nossa vida. O Senhor nos chama para um propósito, para um objetivo. Aí a primeira coisa que a gente faz é nos diminuir. Nos auto-sabotar. Essa seria a palavra correta. Mas o próprio Deus falou: eu te escolhi ainda antes, antes que eu te formasse no ventre, eu tinha te escolhido. Ou seja, Deus, quando nos chama, irmãos, Deus já tem um propósito estabelecido. Só que Deus ter falado isso para Jeremias não foi suficiente, porque quando Deus falou isso para ele demonstrou a primeira insegurança, o medo dele. E Deus, irmãos, ele não quer a nossa insegurança, não, porque ele sabe que dependendo da nossa capacidade, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas ele quer que nós, quando formos chamados, nós levantar nossas mãos: sim, Senhor, eis-me aqui. Mesmo com medo, eu creio, porque se o Senhor está falando, o Senhor está preparando todas as coisas. Aleluia. Ou seja, não é para você fugir daquilo que Deus tem te chamado. Às vezes Deus te mostra coisas que às vezes é para você entregar e você muitas vezes não entrega. Às vezes Deus te dá uma oportunidade, usa um líder da igreja para falar: olha, hoje você pode trazer a palavra em tal culto. Você, não, eu não sei pregar. Olha o que Jeremias falou: Senhor, eu sou como criança. Aí sabe o que eu falou para ele? Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Ou seja, havia uma ordenança para Jeremias. Ele não poderia dizer não para Deus. Porque, irmãos, quando a pessoa ela não faz aquilo que o Senhor pede para ela, designou para fazer, ela paga um preço muito caro. Meu Jesus amado. Como assim, diaconisa Kelly? Muitas vezes a pessoa pega uma doença, uma enfermidade, uma atrás da outra. Deus permite acontecer tantas coisas na vida da pessoa para ela se lembrar que ela não fez aquilo que o Senhor tinha pedido. Meu Deus. Aí o Senhor, além de reforçar a sua ordenança, o Senhor foi e encorajou Jeremias. Olha o que ele diz no versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu, no lugar de Jeremias, quando Deus falou assim, para te livrar, então já entenderia que existiriam situações terríveis que eu teria que enfrentar. E quem lê e estuda a palavra de Deus sabe que Jeremias, ele foi um dos maiores profetas que o povo de Deus teve. Um dos maiores. E o Senhor estava enviando ele para... O Senhor vai dizer aqui, e estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, o Senhor estava falando para Jeremias: não fica preocupado não, Jeremias. Porque você vai fazer o que eu estou falando para você. Mas na hora certa, eu vou colocar a palavra na sua boca. Você não precisa se preocupar com o que você vai falar. Então você vê que quando Deus ele chama, Deus já tem todo um plano estabelecido. Nada está fora do controle. Pode ficar fora do seu controle. Às vezes você é uma pessoa que
porque o que vem depois, o Senhor vai te capacitar. E aí a palavra do Senhor diz assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, Deus está chamando Jeremias, irmãos, por uma missão muito árdua. Ele ia falar, você vê que todas as palavras que o Senhor falou aqui, apenas 2 eram boas. As outras o Senhor falou para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. Porque quem conhece a palavra de Deus sabe que a maioria das profecias que Deus entregou para o seu servo foram palavras duras. Porque, irmãos, era aquilo que o povo estava precisando ouvir naquela época. Agora, pergunta se as pessoas ainda assim ouviram a voz de Deus. Não. Sabe o que é mais engraçado? Eu acabei de lembrar aqui, que Deus falou no meu coração. Quando Deus chamou o profeta Jonas para pregar lá para Nínive, os ninivitas, irmãos, eles não pertenciam ao povo de Deus. E olha que interessante, quando Jonas tentou fugir, Deus catou ele no meio do caminho e colocou ele por baixo de novo. Quando ele chegou lá no reino que era para ele ter pregado, ele pregou e a palavra do Senhor disse que os ninivitas ouviram a voz de Deus, temeram e se arrependeram. E olha que diferença quando Deus enviou o profeta Jeremias. Dentro do meio do povo de Deus, para o próprio povo de Deus. E eles fizeram o quê? Se rebelaram. E muitas pessoas têm feito isso. Elas têm se rebelado à voz de Deus. Elas não querem mais mudança na vida delas. Elas querem facilidade. Sabe por que muitas pessoas negam o propósito de chamar Deus na vida delas? Porque elas não querem se preparar. Porque tem que ter uma preparação, irmãos. Não é só assim, Deus te chamou, meu irmão João Gabriel. Amém. E vai ficar sentado? Não. Você tem que procurar ler a Bíblia, você tem que procurar jejuar, você tem que ler a palavra. E as pessoas não querem mais essa preparação. E Deus não usa as pessoas de qualquer maneira. Porque a obra do Senhor é perfeita, ela não é de qualquer maneira. E a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Meu Deus. Então, irmãos, ou você faz, ou você faz. Mas não é só fazer, mas é fazer perfeito, porque não é para o pastor, não é para o líder do grupo, é para Deus que Deus te chamou. Meu Deus. Se é Ele que te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar tudo aquilo que você vai precisar. Ou você acha que essas pessoas que estão fora do país aí, muitas vezes num país difícil de pregar a palavra, você acha que Deus não dá para eles recursos? Como será que é naqueles países onde você não pode pregar nas ruas? Sabe como muitos missionários fazem, irmãos? Eles vão, às vezes, por exemplo, às vezes é um médico que é cristão. Ele não pode sair falando que ele é um cristão. Mas ele vai lá para trabalhar, talvez até como voluntário. Porque ele sabe que Deus vai prover tudo o que ele precisa. E lá no meio do hospital, ele vai ser um missionário lá dentro. Aleluia. Então, irmãos, só vê dificuldade quem não quer fazer a obra de Deus. Não coloque dificuldade, empecilho para não fazer a obra de Deus, porque vai te sair mais caro. Você não faz isso para mim, para a diaconisa Thaís, para ninguém, que você faz para Deus. Aí o Senhor, continuando, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 11, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Irmãos, eu fui procurar saber o que significava isso de vara da amendoeira. E aí eu vi que a amendoeira é uma das poucas árvores da natureza que elas florescem muito mais rápido que as outras. Então eu entendi assim, que quando Deus mostrou uma vara de amendoeira para Jeremias, no teor ali já do conhecimento dele em relação a isso, Deus já estava querendo dizer assim, assim como está sendo muito rápido, é rápido o crescimento dessa amendoeira, é muito rápido o propósito que eu tenho com você. Ou seja, irmãos, quando Deus chama, é para agora, é para já, não é para amanhã, não é para quando você ficar velho, não. Não é para quando você terminar a sua escola, a sua faculdade, não. Porque você não sabe como será o dia de amanhã. Jeremias, ele até colocou as suas próprias
escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Meu Deus! Então eu vejo assim que Deus, ele faz questão, irmão. Sabe aquela pessoa mais que as pessoas não dão nada por ela? Sabe Davi? Nem a família dele dava um crédito por ele. Tanto é que quando o profeta Samuel chegou lá com a missão de Deus de honrar um dos filhos de Jessé como rei, o próprio Samuel foi pela aparência. As pessoas são assim, irmãos. Te julgam se você é magro, se você é gordo, se você é alto, se você é baixo, se você é preto, se você é branco, se você é pobre, se você é rico, se você tem um emprego estável, se você não tem. Se você fala, se você quase não tem boca para nada, as pessoas julgam. Meu Deus! Mas Deus, irmãos, ele olha para o interior da pessoa. Meu Jesus. E dentre a geração de Jeremias se destacou diante de Deus. Você acha que Jeremias tinha uma vida esplêndida antes de Deus chamar ele? Não, ele era um homem comum. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Eu já falei isso num culto aqui, eu não lembro qual. De repente, Deus chamou Jeremias. E aí? Se Deus hoje, nesse exato momento, aparecesse para você, irmã Lúcia, eu quero fazer uma obra lá no bairro onde você mora, mas eu quero usar você. E aí? Ah, Senhor, mas faz tempo que eu não jejuo, eu estou dando um exemplo, tá, irmã? Ah, Senhor, mas eu não me sinto preparada. A hora de se preparar, irmãos, é antes de Deus te chamar. Não é só quando Deus te chama, porque você sabe, nós sabemos a nossa missão como cristão, mas tem coisas que são especiais de Deus para cada um de nós. Aquilo que Deus preparou para mim, Deus não vai dar para Thaís, porque Deus preparou para mim. Aquilo que Deus preparou para a diaconisa Thaís, Deus não vai dar para mim, porque Deus confiou na diaconisa Thaís. Você consegue entender isso? Jesus. Então não coloque a sua missão, o seu propósito na vida dos outros. Ó, irmão, você pode pregar? Ah, não, pede para fulano pregar. Você pode evangelizar? Não sei falar, pede para evangelizar. Mas e você? Como que você vai se apresentar diante de Deus quando Deus te chamar? Meu Deus! Você vai se apresentar a Deus pelas mãos vazias. Aquele que eu te digo, irmãos, a desculpa de enterrar o talento não vai colar. Jesus já falou sobre isso. Porque, irmãos, eu vejo assim, a um Deus deu 5, o outro Deus deu 2 e o outro Deus deu 1. Deus está fazendo a acepção daquelas 6 pessoas? Não. É porque Ele sabe, Ele conhece cada um. Realmente, irmãos, tem pessoas que às vezes elas se destacam mais em algumas áreas, outras em outras, mas isso não quer dizer que uma é melhor que a outra. Aí, para pessoas que às vezes têm uma vocação de falar em público, de fazer um monte de coisa, Deus às vezes dá até muito mais dons para ela, e para outra ali que não fala tanto, Deus coloca um propósito maior na vida dela, que às vezes ela nem imagina que ela é capaz de fazer. Mas no final, Deus vai querer de cada um aquilo que Deus colocou na sua mão. Então não é para você devolver sua mão vazia. Deus te chamou para você ser a diferença dentro da sua geração. Deus te chamou, jovens, para você pregar a palavra de Deus, para você honrar o nome do Senhor no serviço, para você honrar o nome do Senhor na sua escola, para você honrar o nome do Senhor em qualquer lugar. O que mais tem gente hoje, irmãos, é envergonhando o nome do Senhor. Não seja mais uma dessas pessoas. Também não queira, irmãos, inventar as coisas. Querer assim, fazer de conta que Deus está me falando tal coisa, mas se você não buscou, olha, aquele que leva o nome do Senhor de modo que Deus não mandou, Deus também cobra, irmãos. Tem pessoas que muitas vezes querem se aparecer, quer pular, quer falar alto, quer entregar revelação, mas às vezes, irmãos, Deus não mandou. Uma coisa que o cristão também tem que ter, irmão, é sensibilidade espiritual. Porque o que tem de gente acreditando em falsos profetas por aí. Tanto é que o povo de Israel aqui, quando Jeremias ia falar palavras contra eles, né? A palavra do Senhor diz que eles prenderam Jeremias, eles torturaram Jeremias. E uma das últimas profecias, se não a última, quando Deus usou ele, foi para falar para o povo que não era para eles ir para o Egito. Porque o povo remanescente ali, uns já tinham sido, né, levados para a Babilônia, mas tinham uns cativos ainda ali, uns remanescentes, que eles estavam querendo ajuda do Egito. Mas o Senhor falou para Jeremias, fala para esse povo, para eles não ir para lá, porque eu não vou estar lá com eles. Sabe o que eles fizeram? Além deles desobedecer ao Deus de ir para o Egito, ainda levou
Aí Jeremias falou: ó Senhor, o Senhor está vendo, eu estou conjecturando aqui a forma como ele falou. O Senhor está vendo para esse povo que eles não acreditam naquilo que o Senhor me deu para entregar para eles. Eles querem realmente a perdição. E, infelizmente, irmãos, aqueles que foram para o Egito morreram. E aí, né, os historiadores dizem que provavelmente Jeremias morreu também lá no Egito. Nós não sabemos o fim de Jeremias. Mas ele pregou por muitos anos na casa do Senhor. Muitos anos. A maioria delas, irmãos, eram mensagens pesadas, duras. Aquela mensagem que ninguém quase gosta de ouvir. Mas é essa palavra que Deus quer usar para edificar. Porque se Deus fosse bajulador, irmãos, se Deus fosse bajulador, o Senhor Jesus não precisava morrer na cruz. Porque o que Jesus fez para ele merecer a cruz? Nada. Ele fez o que as pessoas não fizeram. E nem se elas pudessem fazer, elas não poderiam fazer. Jesus trouxe liberdade aos cativos espirituais. Jesus curou pessoas enfermas, que a medicina da época não tinha, às vezes não sabia nem dizer o que a enfermidade era aquela. Jesus só fez o bem, irmãos, e ainda assim foi crucificado. Agora, você quer uma vida de regalias com Deus? Então saiba que o chamado de Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas a caminhada é difícil. Por isso que muitos não querem. Muitos querem a facilidade, irmãos. Mas o Senhor Jesus disse que existem duas portas. A porta da facilidade, que é a porta larga. E ele ainda falou, muitos são os que entram por ela. E a porta estreita, que são poucos que a escolhem. Então, irmãos, não importa se o caminho tem sido difícil. Nunca pense que você é insignificante. Nunca pense, mas eu já pequei tanto nessa vida. Será que Deus, ele realmente quer algo diferente de mim? Sim, irmãos, a resposta é sim. Só que ele não quer só te chamar, ele quer que você também se posicione. Senhor, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Senhor, eu não sinto que eu tenho dons. O Senhor te chamou porque ele já te preparou antes mesmo que você ouvisse falar dele. Então, irmãos, só para finalizar, a palavra do Senhor diz, continua dizendo depois da parte da visão da amendoeira. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez dizendo, que é que vês? E eu disse, eu vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor. E virão, e cada um porá o seu trono na entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim. Queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Olha que interessante no versículo 17 diz, irmãos, tu, pois, cinge os lombos e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar, não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Sabe o que é cingir os lombos, irmãos? Eu até vi uma ilustração, achei bem interessante. Eu não vou saber dizer para vocês o nome da roupa que era dos homens, mas era uma roupa compridona assim, e quando eles iam para a guerra, assim, ou eles simplesmente cingiam os lombos, eles levantavam aquele excesso de pano, passavam por baixo da perna assim e amarravam na frente, para poder ter uma certa segurança para a batalha, para correr, sei lá, independente do que precisasse. Ou seja, isso é um preparo que ele tinha que fazer nisso aí, porque como é que ele ia correr com aquela roupa até
porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quer a promessa mais linda que essa, irmãos? Olha, o Senhor falou, eu te ponho hoje por cidade forte. O Senhor está dizendo para você, eu estou te trazendo fortalecimento nessa noite. Para você que entrou fraco, desanimado, deprimido, angustiado, o Senhor está dizendo, eu estou te fortalecendo nessa noite. Porque eu não quero, filho, que você saia da mesma forma que você entrou. Só permanece como está, irmãos, aquele que não ouve a voz do Senhor, aqueles que são rebeldes. Mas o Senhor está dizendo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, irmãos, a missão que Deus te deu é sua. Você não está sozinho, você não pode desanimar e desistir, porque Deus está contigo. Você não é pela sua força, não é por aquilo que você pode parecer para as pessoas, mas é aquilo que você é para Deus. Eu comecei a falar de Davi, até esqueci de terminar. Davi não tinha crédito nenhum com a família dele. E quando Samuel foi lá, né, escolheu os filhos de Jessé, ele olhou para os filhos mais velhos, e cada um deles ele achou, deve ser esse daqui, olha o corpo dele, ele tem um corpo bem assim, resistente, o cabelo dele não sei o quê, esse aqui maneja bem a espada, mas o Senhor estava rejeitando todos, porque Deus não vê a aparência como o homem vê. Deus vê o interior do coração, como eu falei. E Davi, visualmente falando, a Bíblia fala que ele tinha uma aparência bonita, ele era um rapaz bonito, ruivo. Mas provavelmente ele era bem ratinho. Talvez perto dos irmãos dele, ele era magrinho, talvez um ombro mais curtinho. Às vezes os irmãos dele olhavam, coitado, não foi embora isso daí. Não é assim que as pessoas falam no mundo? Mas o Senhor conhecia a índole de Davi e sabia que ele era um homem segundo o seu coração, que daria a continuidade, né, para o povo de Israel. Porque, irmãos, naquela época, o atual rei, que era Saul, só fazia aquilo que desagradava o Senhor. Ele se achou na sua posição que ele tinha direito de fazer aquilo que não lhe competia fazer. E Deus o rejeitou. Então Deus chamou Davi. Então por que eu estou dizendo sobre a aparência de Davi? Porque às vezes você se julga falando assim, mas eu, olha a minha aparência, eu sou tão feio. Tem gente que às vezes pensa assim, eu sou tão feio, eu sou tão isso, tão aquilo. Irmãos, o que mais o ser humano muitas vezes faz é se auto-sabotar. E muitas vezes, irmãos, é por uma brecha que às vezes ela dá para o inimigo falar isso no coração delas. Eu já contei uma vez aqui na igreja, que uma vez eu estava lavando louça na cozinha, e eu estava com uma coisa muito triste, muito aborrecida mesmo. E aí eu estava lavando louça com aquilo na minha cabeça, e aí eu comecei a falar assim, eu comigo mesma, não falei em palavras. Eu falei assim, nossa, eu sou tão... Aí o inimigo soprou no meu ouvido. Meu Deus, a palavra tão ruim, irmãos, que eu até vou esquecer agora, misericórdia, mas eu vou tocar aqui por inútil. Não é essa palavra que o inimigo falou, não. Mas na hora eu reconheci a voz do diabo. Eu falei assim, inútil é você, Satanás. Porque eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Às vezes eu falo isso, sabe, irmãos? Porque eu sei que todo dia nós temos um dia que às vezes a gente não está muito bem. Aí às vezes, se a gente não vigiar, irmãos, o inimigo ele trabalha na nossa mente. Toma cuidado, ele não consegue escutar o seu pensamento, mas ele pode influenciar a sua mente. Aí às vezes a gente fica tão desanimado, a gente não se auto-sabota, como eu disse. E aí, se a gente não vigiar, irmãos, a gente coloca pensamentos ruins no nosso coração. Pensamentos que vai contra a nossa própria imagem. Pensamentos, muitas vezes, de enfermidade. Toma cuidado com o que você pensa. Muitas vezes, irmãos, pensamentos de problemas que você já está achando que vai acontecer. Então, o problema, você enraiza aquilo na sua cabeça e, infelizmente, aquilo vai acontecer. Então, irmãos, aí toda vez que eu me sinto assim, eu falo em voz alta para o diabo ouvir, porque ele não ouve o nosso pensamento. Eu falo, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não sou fracassada. Eu sou amada, erguida,
deixe levar pelo momento que você está vivendo. Deus quer que você declare com a sua boca de profeta. Você entende o que eu estou falando? Mude a sua realidade, proferindo coisas boas, coisas lindas de Deus que Ele diz sobre você nessa noite. Aleluia, meu Deus. E quando Jeremias ele se achava criança, Deus já estava vendo ele como um homem preparado. Então pronto, irmão, se Deus está falando, eu quero te usar, amém, Senhor, eis-me aqui. Se Deus está te falando, eu vou te levantar lá onde você trabalha. Ah, Senhor, mas como é que eu vou pregar lá dentro? Não, eis-me aqui. Quando Deus falou com Samuel, quando ele ainda era criança, ele ainda não tinha discernimento das coisas de Deus. Deus chamou ele por 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, ele levantou achando que era o profeta Eli que estava chamando ele, sacerdote Eli, perdão. E aí, ele sem entender nada, falou, não estou te chamando. Na 3ª vez, ele entendeu. Ah, já sei. Aí quando Samuel voltou lá, ele falou, olha, quando você ouvir de novo a voz, você fala assim, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Aí na 4ª vez, quando Samuel estava dormindo, o Senhor chamou, Samuel, Samuel. Aí ele falou, eis-me aqui, Senhor, me usa. Ele era uma criança, irmãos. Não tem desculpa fazer a obra de Deus. Deus, quando Ele quer, Ele usa até mesmo uma criança para repreender, sabia? E aí nós sabemos que Samuel foi um dos grandes homens de Deus também. Então, irmãos, não se diminua. Deus te chamou e Ele te escolheu. Então, faça jus ao chamado que o Senhor te honrou, te confiou. Porque naquele grande dia, irmãos, Ele vai pedir de você, vai pedir as contas. Não faça igual muitas pessoas fazem, de desprezar. E nem se diminuir. Se Deus está colocando nas suas mãos a oportunidade, aceite como privilégio. Um dia eu vou uma frase, não sei se eu vou lembrar ela certinho aqui agora, mas era mais ou menos assim: se Deus te chamou, não é por você, não é porque Ele precisa de você, mas é porque Ele quer te usar para um propósito muito grande. E Ele sabe que é um privilégio quando Ele te chama, Ele te escolheu. Irmãos, é uma mensagem muito linda. O dia que eu achar ela, que eu guardei, eu vou fazer questão de ler para vocês alguma oportunidade minha. Mas era mais ou menos isso. Que quando Deus te chama, irmãos, aceite, é um privilégio. É um privilégio buscar o Senhor. É um privilégio falar o Senhor. Então vai ser difícil sim, irmãos, mas Deus está conosco. Amém? Ele não vai nos abandonar. Pensa que esse de pé em Jesus não está orando para passar para o João que falou muito boa à noite.